Vale a pena ter um Kindle em 2026? Essa foi uma pergunta que eu me fiz há 3 anos atrás, na verdade eu acho que 4 anos atrás, em 2022, quando eu de fato estava na dúvida, compro ou não compro um Kindle para mim. Essa geração aqui é a 10ª geração. E, gente, eu tenho utilizado bastante o meu Kindle, não apenas para as minhas leituras digitais, mas também para me ajudar nas leituras físicas. Atualmente eu estou lendo Dance of Thieves, que está abandonado na minha estante há 6 anos, em 2026, e daí finalmente eu consegui desencalhar. E o Kindle tem me ajudado a beça nessa situação, porque eu coloquei o livro aqui, ele está na estante, e dependendo do meu mood, da minha vibe, eu decido se eu vou ler no Kindle ou no físico. E eu devo dizer para vocês que o Kindle hoje, para mim, ele não é apenas um aparato para tirar foto bonitinha para o Instagram, destacando uma frase, não. Ele tem sido, assim, o meu livro de cabeceira, porque tudo que eu preciso tá numa palma da mão e dá para levar em qualquer canto. Vamos começar por esse ponto, né? O Kindle, ele é leve, ele é portátil e ele é pequeno. Você consegue colocar na bolsa, você consegue colocar até numa pasta. Eu lembro que eu já coloquei ele em pastas quando eu precisava ir para a faculdade e eu ficava com medo, né, de levar no ônibus e daí eu botava. Eu acredito que foi isso mesmo que eu fiz. Eu botava ele na pasta, não dava nem para perceber que ele estava lá dentro, de tão fino que ele é e de tão leve, então não me atrapalhava de nenhuma forma. E convenhamos, nem sempre é tão prático assim estar levando um livro, porque esse aqui que eu tô lendo, vocês não fazem ideia do tamanho que ele é físico. Eu vou mostrar para vocês. Eu geralmente ando com bolsas muito pequenas, então isso aqui não ia caber nunca nas minhas bolsas, porque além dele ser grande, ele é grosso. Então, eu nunca conseguiria levar. Se vocês viram o vlog dessa última semana, ou foi algumas semanas atrás, eu não sei quando esse vídeo está saindo, vocês perceberam que eu levei o livro de A Empregada dentro de uma bolsa deste tamanho. Esse daqui nunca ia caber. Então o Kindle, ele consegue substituir facilmente, porque olha isso aqui. Ele é simplesmente a coisa mais fina do mundo, é mais fino que um celular. Não estou brincando. Então assim, você não precisa estar se preocupando de será que consigo levar o meu livro, porque você vai ter tudo na palma da sua mão. E não é a mesma coisa que ler num tablet, que ler num celular ou que ler num computador. Gente, se vocês não sabem, o Kindle tem luz embutida. A luz dele não vai afetar a sua visão. Melhor ainda, vai ajudar a sua visão para ler no escuro, para ler em ambientes com pouca luminosidade. Aqui em casa, quando o dia está nublado, quando o dia está com muitas nuvens, fica impossível ler no quarto, porque o quarto fica muito escuro. E eu percebo que a minha cabeça começa a doer instantaneamente. Tipo assim, eu começo a sentir uma dor aqui de forçar a vista para ler num ambiente tão escuro. Um professor meu uma vez disse que isso é mito, que não dá não, não afeta. Mas eu sinto. E daí eu não consigo ler. Eu fico batendo na tecla, forçando, me canso e desisto. E daí o Kindle ele tem me ajudado nesses dias mais escuros, nesses dias nublados, porque ele não atrapalha em nada a visão. Eu consigo ler antes de dormir sem nenhum problema. Se eu pego o celular e fico usando por muito, muito tempo, eu vou sentir. Na mesma hora eu já vou ficar com aquela sensação de eu não aguento mais olhar para essa tela, para essa luz azul bem nos meus olhos. O Kindle, ele me ajuda e muito nesse quesito. Sério, você ainda consegue alterar ali a luminosidade. Geralmente eu deixo no 6, que tem aí uma luzinha brilhando no meu rosto, mas não a ponto de me cegar. E olha para isso, gente, parece até que não tem luz, né? Porque ele não fica sendo atrapalhado pela incidência de outras luzes. Você consegue ler de qualquer forma, parece uma folha de papel, literalmente. Esse daqui não é o Paperwhite, então eu não consigo ajustar a cor da luz. Ela não pode ficar mais branca ou mais amarelada. Eu só consigo aumentar ou diminuir essa cor. Mas olha só, que benção! Sério, para mim é simplesmente a melhor invenção já feita. Claro que existem outros e-readers, né, outros leitores de livros digitais, mas infelizmente aqui no Brasil a gente só tem o Kindle sendo comercializado. Era o meu sonho ter um Kobo, aquele que dá para mudar de cor, que tem a canetinha, eu acho ele super completo. E tem algumas outras funcionalidades a mais que o Kindle, mas infelizmente ele não está à venda, só se você importar e infelizmente não temos como importar por aqui.
mas o Kindle tem me ajudado. Ele tem feito, inclusive, eu conseguir ler mais livros, porque o meu ritmo ele tem aumentado graças ao Kindle. Eu vi um estudo dizendo que a gente consegue ler mais em Kindles, em celulares, em tablets, porque a nossa atenção ela fica presa na tela e a gente não tem muito para o que olhar, para o que se distrair. Quando você acaba uma linha, você vai para outra e fica nesse espacinho aqui, lendo de uma linha a outra até finalizar. Então isso possibilita com que a gente leia mais rápido. E o papel não. O papel, infelizmente, ele consegue nos distrair facilmente, porque a luz da tela, ela nos dá essa sensação de prender a nossa atenção, de focar naquele objeto. E eu já vi muitas pessoas, assim como eu, que se distraem muito facilmente se tiver com o livro aberto e um celular do lado. Não que eu não goste de livros físicos, eu sou apaixonada, tanto é que eu tenho tudo isso aqui atrás de mim. E por muito tempo eu fui muito cética. Eu acreditava que o Kindle ele não era necessário, que eu nunca ia me render aos Kindles. Eu juro, eu já disse isso e mais de uma vez. Eu falei, eu nunca vou ter um Kindle. Pra que eu vou ter o Kindle? Eu não preciso disso, eu já tenho os livros. Se eu precisar, é só comprar um livro. Eu não vou estar com o Kindle. Eu acho isso um desperdício de dinheiro. Eu já fui essa pessoa e hoje eu mordo a língua. Um dos motivos para eu morder a língua é porque, assim, gente, eu já fiquei sem espaço aqui por muitas vezes. Primeiro, eu tinha só 2 prateleiras. E daí, quando eu comecei o Instagram literário, eu não acreditava que eu ia ter tantos livros assim. Então, para mim, 2 prateleiras eram suficientes. Até que eu acabei com todo o espaço das prateleiras. Então precisei de uma estante. A estante ela tinha 12 nichos, 6 de cada lado, era altíssima e ela era muito funda. Então eu conseguia colocar livros atrás de livros para esconder. Claro que no início eu não fazia isso porque não era necessário. Mas aí eu precisei de mais uma estante. E aí eu fiquei com 18 nichos ou foram 17, porque essa outra tinha ou 5 ou 6 prateleiras. Ok, achei que ia ser suficiente. Não foi, eu precisei de mais uma estante. Fiquei com 3 estantes no quarto e também não foi suficiente. Eu precisei de mais uma estante, a quarta. Até que chegou num ponto de o meu quarto não suportar mais nenhuma estante. Eu não tinha mais espaço para guardar os livros, eu não conseguia expandir. E não havia a opção de colocar uma estante em outro cômodo da casa. Por quê? Porque todo mundo ia mexer. Já mexem quando está no meu quarto, imagina fora dele. Então, essa não era uma opção provável. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a colocar os livros atrás dos outros. Livros que eram muito antigos, livros que eu não tinha interesse em criar conteúdo, assim, num breve período de tempo. E se eu precisasse, era só pegar lá atrás. Enfim, foi isso que aconteceu. Eu acredito que eu estava com essas 4 estantes desde 2023, se eu não estiver enganada. Sendo que no ano passado, em 2025, eu fiquei completamente sem espaço algum em nenhum estante. Eu acho que isso começou em 2024, não foi nem em 2025. Eu fiquei sem espaço nenhum nas estantes. Tipo, nenhuma delas cabia, nenhuma mesmo. E aí eu comecei a empilhar os livros em cima dos outros. Então, digamos que aqui estão os livros e eu colocava eles em cima, formando fileirinhas. Eu mudava direto a organização, colocava livros empilhados, colocava livros lado a lado, mas não estava sendo suficiente. Até que aconteceu toda a história do cupim. Depois eu volto para contar direitinho para vocês o que é que aconteceu. Se é que vocês já não viram shorts, né? Mas até que veio o cupim e desgraçou a minha estante principal. Mas desgraçou apenas a parte inferior da estante, que estava em contato com o chão. E aí o que foi que eu fiz? Eu me desfiz de todas as estantes e fiz essa daqui. Ela é em formato de L e ela cabe todos os meus livros, inclusive eu tô com uma última prateleira aqui embaixo, que ainda vai caber muitos outros livros. Então eu já tenho espaço de sobra. Mas diante disso, onde é que entra o Kindle? O Kindle ele veio para somar, porque não basta a estante, eu ainda tenho carrinhos organizadores. Gente, eu tenho 2 carrinhos aqui atrás de mim organizadores e eu ainda tenho um terceiro que tá lá no canto. Então, assim, é muito livro, eu nem sei nem quantos livros eu tenho. E uma coisa que eu tenho percebido eu tenho muitos livros, mas eu também tenho muitos livros não lidos. E eu tô com um grande propósito, eu não vou comprar livros físicos para estante enquanto eu não conseguir ler. Porque o que acontece? Eu compro um livro físico, como foi o caso desse livro aqui, eu comprei em 2020.
e eu tô lendo ele pela primeira vez em 2026. Gente, foram 6 anos com esse livro parado na estante. 6 longos anos. O meu livro, ele ficou amarelado nesse tempo que ele passou fechado. As últimas páginas não tanto, mas as primeiras páginas eu vou mostrar para vocês. Olha isso aqui. As páginas, elas sofreram por causa do tempo. O livro ficou parado por muito tempo. E aí eu tomei essa decisão. Eu só vou comprar um livro físico depois que eu ver se realmente eu gostei dele. Porque o Kindle tá aí para isso, pra gente não acumular tanto espaço assim na estante. Eu sei que essa não é a função principal dele, é mais para tentar difundir ainda mais a literatura, permitir que mais pessoas leiam de uma forma mais prática, de uma forma melhor, às vezes até mais rentável para todo mundo. Sendo que no meu caso, tá comprando o livro tem 2 poréns. Ou ele pode ficar morfando na estante, ou ele pode ficar morfando na estante, ou ele pode acabar ocupando muito espaço. E aí, vai que eu não gosto do livro, vai que eu demore muito a ler, sabe? É essa sensação que eu tenho, que o Kindle ele veio muito para somar, para nos ajudar. Então, vamos fazer o uso dele. Eu tô dizendo isso para mim mesmo, tá? Para mim mesma, tá, gente? Porque por muito tempo eu deixei esse Kindlezinho aqui pegar poeira, deixar ele guardado dentro dos livros, dentro não, mas junto da estante. Eu não usava. E isso fez com que eu percebesse que eu tinha jogado dinheiro em vão, não foi nem eu que paguei, eu ganhei de aniversário do meu pai. E aí eu percebi que, vamos colocar esse Kindle para funcionar. Já vi muitos casos de pessoas que não usavam direito o Kindle, e ele perdeu o brilho, ele acabou sem pegar, ele parou, vários e vários motivos. Então, assim, eu não quero que isso aconteça, até porque Kindle está muito caro. E esse é o terceiro ponto. Vale a pena ter o Kindle com o preço que eles estão cobrando? Gente, vai depender muito do seu orçamento, de quanto você pode gastar e quando você pode fazer esse investimento. Porque, querendo ou não, qualquer coisa que você compre, não só aqui no Brasil, em outro lugar, tudo é investimento. E a gente tem que ter um certo cuidado para não ser uma compra impulsiva. Por muito tempo eu fiz muitas compras impulsivas. Tá aqui tanto livro. E assim, eu sei que para mim comprar livro é um hobby. As coisas estão muito caras. E às vezes a gente só compra por comprar e acaba deixando lá. Eu falo isso por experiência própria, porque eu comprei muitos livros durante a pandemia. 2020, 2021, eu comprava muito livro. Tanto é que eu comprei esse daqui, eu só tô lendo agora. Então, assim, é aquela coisa de eu preciso mesmo estar comprando isso agora? É isso que eu vou fazer em 2026. Eu preciso desse livro, eu vou ler esse livro assim que ele chegar, ou dentro de um mês, dentro de 2 meses? Se a resposta for não, eu não vou comprar o livro físico. Eu vou ler no Kindle. E depois de ler, eu vou parar e pensar, eu preciso desse livro físico? Se a resposta continuar sendo sim, então eu vou comprar. E eu acho que a gente precisa usar o Kindle mais com um pouco dessa cabeça, sabe? Ele ajuda muito. Tem outra coisa muito boa no Kindle, é que você pode conectar ele com a Alexa, até porque é a mesma conta da Amazon. E a Alexa, que não precisa ser uma Echo Pop, uma Echo Dot, uma Echo sei lá das quantas, a própria Alexa, dentro do seu celular, o aplicativo, pode ler para você o e-book. Então, assim, você transforma um e-book em audiobook e só precisa ter o Kindle. Não precisa nem ter o Kindle, só o aplicativo do Kindle já ajuda. Então, assim, façam o teste. Baixem o aplicativo do Kindle, deem uma olhada, deem uma fuçada, leiam um pouquinho por lá, vejam se vocês conseguem se adaptar. E aí, se for o caso, vocês compram o Kindle. Mas voltando ao foco, o Kindle está muito caro. Kindle está muito caro. Eu acho que a versão mais básica está saindo aí por uns R$ 700. Eu queria muito trocar de Kindle. Eu queria ir para um Colorsoft Signature Edition ou para um Paperwhite. O Colorsoft principalmente porque eu sinto que lá no Instagram as pessoas elas são muito visuais. E daí quando eu posto uma foto do Kindle com a capa preto e branco, ela não chama tanta atenção quanto uma capa colorida. Então, para mim, isso faria grande diferença na hora de fazer as minhas fotos, os meus posts. Mas por hora eu estou muito satisfeita com o meu 10ª geração, mesmo ele sendo muito pequenininho e eu querendo uma tela muito maior. Então, assim, é caro, mas vocês precisam ver o que é que vai se enquadrar aí no bolso de vocês, na demanda de vocês, o que é que vocês precisam, o que é que realmente tá ali necessitado, sabe?
Exemplo, no meu caso, para mim, um Color Soft, né, que é o Kindle colorido, faria toda a diferença. Mas se isso se encaixa em você, você vai sentir falta de ter uma tela colorida? Você lê muita HQ, lê muita ilustração, então talvez essa seja a sua opção. Tem dois tipos de Color Soft. O Signature Edition, que é mais caro e que chega até 32 GB, e tem o mais básico, digamos assim, que tem várias funcionalidades muito parecidas, mas se eu não me engano ele é 16 GB. Deve ter alguma outra coisa, uma coisa ou outra que tem de mudança, mas eu não vou saber dizer para vocês. Porém, lá no site da Amazon, quando você pesquisa por um Kindle, você desce lá embaixo e vai ter aí uma comparação, um comparativo mostrando as diferenças de um para o outro. Então, vale muito a pena vocês analisarem, olharem, ver o que é que mais se enquadra na realidade de vocês, na necessidade, o que é que vocês precisam, quanto pode gastar. E eu digo uma coisa, esse meu, eu acho que ele é de 16 GB. E tem muito livro aqui, gente, ele cabe muito livro, muito, muito mesmo. Eu acredito que ainda tem muito mais. Vou até mostrar para vocês, para mostrar e mostrar. Para provar que eu não estou mentindo, olha só. Só, eu tenho como provar para vocês que o Kindle está sendo muito usado. Estou lendo esses dois livros aqui de cima, Dance of Thieves e da Abby Jimenez, e esses outros aqui que eu li no final do ano. E tem muitos outros livros, gente. Ele cabe muita coisa. Esses daqui eu ainda não li, nenhum desses 6, mas já está aqui me esperando. E assim, cabe muito. Ele me ajudou a ler vários livros que eu estava super enrolada para ler, como é o caso de Férias. Então, assim, vale a pena. Olha o tanto de livro que tem aqui. Tem muita coisa. Fora que, né, a gente tem o Kindle Unlimited, a gente tem vários livros que ficam gratuitos durante o ano. A gente tem muita promoção de livro que as editoras fazem. A Alt, no final do ano, se eu não estiver enganada, fez uma promoção incrível por vários e-books a preços assim irrisórios. Eu acho que eles estavam por R$ 4,99, nessa faixa de preço aí. Então, gente, vale a pena ter o Kindle, a gente gasta muito menos. E outra, eu usei muito o Kindle quando eu estava fazendo faculdade, porque às vezes a professora, ela mandava um PDF para a gente ler, e aí eu não conseguia ler em casa, eu não conseguia ler no estágio, então o que eu fazia? Eu mandava o PDF para o Kindle e lia no caminho, no ônibus, quando eu chegava mais cedo para a aula. Ele me ajudou muito, muito, muito. Fora que assim, né, é muito mais confortável ler aqui. E outra, a tela não se apaga facilmente. Então, assim, ele tem um tempinho, acho que uns 5 minutos, e daí a tela, ela de fato apaga. Celular não, o celular a gente tem que estar tocando, né, para não apagar, para não desligar. E isso aqui é uma grande ajuda. E uma dica para quem tem Kindle ou vai ter Kindle e se pergunta assim: essa tela não consome bateria? Eu descobri isso essa semana. Se vocês segurarem no botão liga, desliga que fica aqui embaixo, segura, espera ele acender e daí ele vai te dar um aviso. E esse aviso ele vai dizer: você quer isso errado. E daí você segura, espera a tela acender e ele vai te perguntar se você quer reiniciar, se você quer desligar a tela, e você clica nessa opção aqui, desativar tela. E aí a sua tela fica realmente desativada. Eu uso o meu Kindle com Wi-Fi desligado. Se você está lendo um livro no Kindle Unlimited, eu sugiro que você leia com o Wi-Fi ligado. Eu boto o meu aqui no modo avião, mas vocês precisam colocar o de vocês no modo avião desativado. Por que eu digo isso? Eu tenho um conto publicado na Amazon. A gente que bota o conto no Kindle Unlimited, a gente ganha por página lida. E as páginas lidas, elas são de um valor assim mínimo, horrível, centavos. E aí se você desliga o seu Wi-Fi, ele não vai contabilizar essas páginas lidas. Então o autor ele sai prejudicado. Então eu sugiro isso para você que pegou um livro emprestado no Kindle Unlimited, liga o Wi-Fi para ler esse livro, para ajudar o autor. Eu não sei se quando você liga o Wi-Fi de volta, ele vai contabilizar e vai entregar para o autor o valor, mas é uma dica que eu dou para vocês, porque realmente faz muita diferença para quem está publicando por lá. E como eu estava dizendo, né, a gente tem o Kindle Unlimited, e quando você compra um Kindle novo, você ganha 3 meses
de graça. E às vezes até consegue umas promoçõezinhas durante o ano, de 2 meses por R$1,99, por R$2,99. E tem uma série de livros lá dentro. E você não precisa pagar a mais, porque está incluso na sua assinatura. É só você pegar emprestado. Depois do tempo, se você cancelar e você pegar de volta esse livro quando voltar a promoção, todas as suas marcações estarão lá, bonitinhas, perfeitinhas. Então, assim, vale a pena. Eu já li vários livros no Kindle Unlimited, inclusive livros que eu li e eu não tenho na estante, como é o caso de Cove com Amor. Eu amei esse livro, queria muito ter, não tive a oportunidade ainda de comprar, mas não tenho na estante, não tá me fazendo tanta falta assim. Outros livros que eu li, como Tessa Dé, outros da Mariana Zapata. Então, assim, gente, compensa muito. Na minha opinião, compensa muito ter um Kindle em 2026. Ele vai te ajudar a ler mais, porque você vai poder ler na cama, com a luz apagada, antes de dormir, se tiver com insônia durante uma madrugada, ou então acordei muito cedo, ainda não é hora de levantar, você pode ler, não precisa ter peso na bolsa quando for sair, ele é prático, leve, portátil. Me diz se não é a melhor invenção que já fizeram. Perfeito. Vale a pena, sim. Então, avaliem. Olhem para o bolso de vocês. Olhem aí o que é que mais vocês precisam. E deem uma chance para o Kindle. Até o próximo vídeo. Tchau!